Ótima tarde para você que acompanha aqui a programação da TV Câmara Guarulhos. Já falamos ao vivo mais uma vez aqui do plenário. Daqui a pouco começa mais uma sessão ordinária, a sessão de número 70 deste ano de 2017. Uma sessão que, na sua normalidade aqui, está bem curta dessa vez, até porque teremos extraordinárias, falaremos já. Então, no grande expediente da sessão ordinária, temos só 6 itens no grande expediente, são 5 requerimentos, aqueles pedidos de informações sobre diversos assuntos, aqui pelos vereadores ao Executivo, e uma deliberação para as comissões de um projeto que autoriza a Prefeitura a contratar um financiamento com o BNDES. Esse é o projeto que está para ser deliberado no grande expediente para as comissões. Na ordem do dia são 4 itens, os 4 itens estão para votação em primeira discussão e votação ainda, portanto ainda vão precisar de mais uma sessão para serem aprovados a sanção, e aí então teremos a 26ª sessão extraordinária, começando nessa, e tantas quantas necessárias, para aprovação de 5 itens, ou não, aprovação ou não de 5 itens da Prefeitura, e um deles aqui, o que a gente sempre pinça, pelo menos é um dos que vai gerar muita discussão, que é o Plano Municipal de Educação, o PME, para o período de 2017 a 2024. Geralmente as discussões têm ficado aqui em torno do debate sobre ideologia de gênero, tem substitutivo nessa matéria, enfim, então a gente vai ficar ligadinho, mas são 5 itens, 5 projetos da Prefeitura para serem votados nessas sessões extraordinárias, então a sessão hoje promete bastante debate. Daqui a pouco, então, você vai acompanhar a sessão ao vivo e depois, tendo mais informações, a gente volta a se encontrar aqui, tá bom? Combinado assim? Fique com a sessão, uma boa sessão para você. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Boa tarde, senhoras e senhores. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos. Passemos ao pequeno expediente, onde temos, por enquanto, 2 inscritos com a palavra Dr. Alexandre Dentista. Boa tarde, presidente, nobres pares, público presente, público que nos assiste pela TV Câmara. Eu venho agora nessa parte da sessão para falar de uma visita que eu fiz no SAMU, mas antes eu tenho sido muito cobrado, principalmente por moradores da nossa cidade, da demora que as unidades, ou as ambulâncias, as unidades móveis do SAMU, estão demorando nas suas ocorrências. Eu fui procurar saber o que está acontecendo ali com o SAMU, falei com algumas pessoas lá, e para poder entender, para também cobrar o secretário de saúde, para ver se nós podemos dar uma atenção maior para o SAMU. Para vocês terem ideia, hoje são 9 unidades móveis, 9 ambulâncias do SAMU, ambulâncias básicas, e 3 ampliadas para poder atender a nossa população. 3 delas funcionam como UTI e 9. Só que das 9, 5 estão em manutenção. Então, a grande preocupação do SAMU, o grande problema do SAMU, são as ambulâncias que ficam em manutenção um tempão. E ainda perguntei qual seria o número ideal de ambulâncias para poder atender bem a população da cidade. Bem, é alguma coisa em torno de 10, 15 até 20 minutos. E hoje, as emergências, as ocorrências, estão levando aí 1 hora, pouco menos ou até mais do que 1 hora, dependendo do local das ocorrências. E de 9 ambulâncias, só tem 4 para atender toda a nossa cidade. Recentemente, o SAMU recebeu 4 novas ambulâncias, e essas ambulâncias ainda não foram entregues, está acertando a parte de documentos, e já vai ter mais 4 novas ambulâncias para poder atender a nossa população. E aí eu procurei saber como que funcionava o contrato com a empresa que fazia a manutenção, e hoje, desde junho do ano passado, não tem esse contrato devido à falta de pagamento. E hoje a ambulância está na DTI, no Departamento de Trânsito Interno da própria Prefeitura, para poder arrumar essas ambulâncias. E eu ontem estive conversando com o diretor,
marquei uma outra reunião para analisar juntamente com o diretor da DTI para saber o que está acontecendo com esses contratos de manutenção dessas ambulâncias. Porque eu até acredito que se realmente for feito um contrato único para a prefeitura, fica até mais barato para a prefeitura, que são muitos carros, não só do SAMU, para o carro para poder transportar uma manutenção, ficaria muito mais barato para a cidade. Porém, tem que prestar serviço imediato e rápido com as ambulâncias do SAMU. Senão, eu acho que deveria ter um contrato separadamente de uma empresa que cuida da manutenção dessas ambulâncias, dessas unidades móveis do SAMU, para não acontecer o que acontece. De 9, 5 estão em manutenção. E as novas que receberam do governo federal ainda não pôde estar rodando por falta ainda de documentação, e já vai ser entregue essas unidades aí. E o ideal seria para a nossa cidade 14. Então estarei conversando semana que vem para entender o que está acontecendo com esse contrato, o porquê, apesar que eu já falei com o secretário de saúde. Uma grande dificuldade também é a falta de dinheiro para poder contratar essas novas empresas. Por isso que estão aí num socorro aí da DTI, mas estarei entendendo o que está acontecendo, porque que mesmo tendo o apoio da DTI, ainda demora muito para poder entregar essas unidades, que é preferência, é uma urgência a entrega, a manutenção desses carros, porque realmente envolve vidas. Não sei se do jeito que eles entendem essa situação, mas estarei cobrando para que isso seja o mais rápido possível. O SAMU, presidente, só para encerrar, o SAMU, eu também tenho corrido atrás, tem um projeto de lei tramitando na Câmara Municipal sobre a gratificação para os condutores do SAMU, e eu estou correndo para poder agilizar esse contrato, porque eu vejo a necessidade. Todas as outras categorias, motoristas e outros departamentos também, e tem essa gratificação para motorista. Os condutores do SAMU, que são pessoas preparadas, treinadas para participar das ocorrências, são pessoas técnicas, não tem essa gratificação. Então estarei defendendo para ver o que está acontecendo com o contrato de manutenção do SAMU, e também está defendendo só para encerrar, presidente, os condutores do SAMU, para que realmente eles tenham essa gratificação que os demais têm. Muito obrigado, presidente, e boa sessão a todos. Com a palavra, vereadora Janete Rocha Pietá. Boa tarde a todos que nos assistem aqui pela TV Câmara, aos vereadores e às vereadoras. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que nós estamos na Semana da Consciência Negra. Ontem estive lá no Jardim Primavera, em uma palestra com jovens, crianças e pais. O tema é Zumbi dos Palmares, a consciência negra, e foi muito importante essa discussão, e essa semana nós estamos nos dedicando a discutir, a ir dar palestras sobre a importância da cultura negra e a importância de Zumbi dos Palmares e Dandara na nossa cultura. Uma cultura de resistência, lutando pela liberdade. Paulo Roberto Sequinato, vereador. No Zumbi dos Palmares não tinha só negros, tinha brancos judeus, indígenas, e eles buscaram estabelecer uma estratégia para a liberdade. Então, a consciência negra tem esse viés de liberdade, fim da escravidão, a questão também de ter um espaço onde se constrói na diferença entre brancos, negros, indígenas, uma cultura de liberdade. O segundo tema que eu vou tratar hoje é sobre saúde. E gostaria de alertar, aí eu pediria atenção
do líder do governo, o vereador Eduardo Carneiro, porque, inclusive, eu já conversei pessoalmente com ele a esse respeito. Hoje, eu vou pedir, senhor presidente, passado o expediente de falas, a questão de 1 minuto de silêncio pela morte de uma amiga, irmã, Roseli Lucarelli, uma mulher que trabalhava a questão como contadora, o atendimento a todas as entidades na orientação. Infelizmente, ela começou a apresentar um quadro de vômitos, dor de cabeça. Foi em um hospital em São Paulo que encaminhou para cá dizendo ser sintoma de meningite. Infelizmente, ela esteve no HMU e o médico não tratou como se fosse apenas uma questão de enjoo, deu Plasil e nada mais era do que meningite. É muito grave isso e nós temos que, se não é culpa da instituição, é culpa de escolha de médicos que não estão com experiência para tratar de problemas graves e problemas infecciosos. Isso não é qualquer coisa. Ela, muito católica, ontem no enterro esteve o padre Pedro Paulo e ele disse que também esteve essa semana lá no Padre Bento e tinha um caso também de meningite. Meningite não é uma coisa qualquer e não é fácil perder uma mulher aos 49 anos, jovens, íntegra, trabalhadora, dedicada às ações sociais por uma incompetência de análise do quadro infeccioso que ela estava. Mandou voltar no dia seguinte. No dia seguinte, ela voltou já em coma e veio a óbito ontem. Então, eu gostaria de fazer um alerta à saúde para essa questão de meningite, porque meningite não é qualquer coisa, e principalmente quando é a mais grave, que é a meningocócica. Então, e não é o primeiro caso de óbito, foi a Roseli, mas meningite é coisa grave e a Secretaria da Saúde tem que dar atenção e orientar os médicos para, quando chegar com vômitos, dor de cabeça, fazer um exame mais profundo, porque vidas depois de morte não tem mais solução. E é um absurdo o que aconteceu com a Roseli. Então, senhor presidente, concluo solicitando não agora, mas depois das nossas falas, 1 minuto de silêncio. Com a palavra, doutor Laércio Sandes. Senhor presidente, colegas vereadores e quem nos assiste, tanto presente como pela TV Câmara, boa tarde a todos. Senhores colegas, hoje nós temos na sessão extraordinária um projeto que eu poderia dizer de uma certa importância e relevância que diz respeito ao ajuste jurídico da situação dos procuradores, migrando os mesmos para o regime próprio. Eu gostaria de destacar que o projeto ele é necessário, no entanto, da forma que chegou a esta casa, me parece que ele está com alguns erros que precisam ser avançados. Não digo bem erro, mas um aperfeiçoamento, né? Primeiro que o projeto chegou sem o cálculo atuarial. É uma situação que
Trata-se dos servidores que deixam de contribuir para o INSS, para o português comum de quem está nos assistindo, e passa a recolher previdência para o regime próprio, seriam as previdências dos estados, municípios e as federações de um modo geral. E nós não podemos enfrentar a votação oportuna desse projeto sem atender o cálculo atuarial. A própria Lei 9.717, em seu artigo 1º, uma lei federal, impõe que toda criação de cargo toda migração de regime comum para o regime próprio, que seria o regime de previdência própria social, há necessidade de se atender este requisito. E me parece que, quando foi elaborado o projeto, não observaram este requisito. Não é uma faculdade, não é uma possibilidade por si só. Também não está claro no projeto em questão, e aqui eu alerto o governo, com relação às contribuições. No regime geral da Previdência Social, os trabalhadores, de um modo geral, têm um teto. Teto esse hoje que está próximo de R$ 5.500. E sabemos que os procuradores nunca tiveram ganho nesse valor, mas sim um pouco acima. E não está claro no projeto como que ficará o cálculo do benefício desses servidores lá na frente. Sabemos que tem legislação que regula a matéria, mas isso daqui não está claro por conta de que eles não contribuíram com os seus 11% sobre o valor cheio, mas sim até o limite que a Previdência Social hoje impõe, que é R$ 4.500. E da mesma forma não está claro com relação à compensação dos regimes. Então eu penso e alerto os colegas que se nós viermos enfrentar a votação desse projeto na data de hoje, nós estaríamos agindo de forma assodada. A chance de ser questionado esse projeto lá na frente, no judiciário, por eventual irregularidade, é muito grande. Eu fiz uma simples pesquisa e encontrei várias e várias cidades que estão ano a ano revendo as alíquotas de contribuição dos seus servidores. Então essa questão é muito importante porque não podemos simplesmente transformá-los em estatutário, regulamentar através dessa lei, mas que não está absolutamente claro. Então eu penso que foi um pouco apressado a pauta desse projeto para a data de hoje, sem dar oportunidade para que a gente avance na definição de uma forma definitiva para que os procuradores tenham conforto ao trabalhar nesta cidade. Sabemos que hoje eles estão sem vínculo previdenciário, seja para com o INSS, seja para com o IPREF, por conta da liminar do Tribunal de Justiça que saiu no mês de março, salvo engano. Então eu penso que nós temos que avançar, temos que ajustar o projeto, mas não pode ser dessa forma, para que a gente resolva isso de uma vez por todas e não se crie um grande problema. Nós buscamos aqui e temos aqui que ajudar na solução desse problema. E penso que, se nós viermos votar esse projeto na data de hoje, estaríamos pecando com falta de zelo. Nós temos que agir com zelo nesse caso e não ser omisso. Então eu chamo a atenção que nós temos que avançar mais nesse projeto, definir as alíquotas de contribuição dos servidores em questão, para que amanhã ou depois nós não venhamos ter nenhum questionamento. Então, é meu posicionamento de antemão no pequeno expediente para alertar desse projeto em questão que ele está incompleto. Muito obrigado. Doutor Eduardo Carneiro declinou, acabou de declinar, o Edmilson. Doutor Eduardo Carneiro acabou de declinar. Então, com a palavra, vereador Edmilson Souza. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui aqueles que nos assistem pela TV Câmara, aqueles que estão aqui no plenário. Gostaria de tocar aqui em dois assuntos. O primeiro deles é o contrato firmado pela Prefeitura com a empresa Leonardo Marques Rezende Tavares, empresa de pequeno porte, que eu alertei na terça-feira, nessa tribuna, que era um contrato de 12 milhões de reais, feito com o caráter emergencial, sem licitação. E eu alertava que esse contrato tem como objetivo a administração
o gerenciamento do aterro na região do Cabo Sul, que antes era feito pela empresa Quitaúna, fez um contrato emergencial com uma empresa chamada Enob e quando essa empresa foi contratada, o questionamento desse vereador foi respondido que precisava ser emergencial para providenciar o certame licitatório. Surpreendido fui, e fomos todos nós, quando a administração fez um novo contrato emergencial com essa empresa de pequeno porte. Então nós questionamos aqui na tribuna que esta empresa, Leonardo Marques Rezende Tavares, teria assinado esse contrato e depois verificamos que era verdadeiro e que tinha como objetivo o gerenciamento e administração do aterro sanitário na região do Cabo Sul. 2 dias depois, nós recebemos a notícia de que o Executivo Municipal estava cancelando este contrato, tornando sem efeito a assinatura que foi feita. Então, primeiro, eu gostaria de dizer que não basta fazer o cancelamento. Eu acho que a administração deve também uma explicação sobre quais os motivos que levaram à assinatura e, consequentemente, ao cancelamento. A população precisa saber exatamente, senão fica algo nebuloso, algo muito obscuro no ar. Então eu solicito que o Executivo Municipal faça um esclarecimento e quais as providências serão tomadas. Se ele foi cancelado, qual tipo de irregularidades ele continha e quais as providências que a administração pública municipal irá tomar neste caso, já que trata-se de 12 milhões de reais, um contrato dessa ordem nunca poderia ter sido feito através de não licitação, de não procedimento licitatório. Então, gostaria aqui de deixar essa cobrança. Segundo, gostaria também de abordar que há 15 dias atrás foi aprovado por essa casa um requerimento de informação deste vereador, pedindo, questionando, utilizando a lei orgânica do município e o regimento dessa casa, que a prefeitura encaminhasse quais foram os valores arrecadados a título de imposto de tributação da GRU Airport, a empresa que administra o aeroporto internacional sediado em nossa cidade. E este requerimento foi aprovado por esse plenário e, para minha estranheza, retornou uma resposta do Executivo Municipal, colocando que o nosso requerimento, eu vou ler até aqui, colocando na conclusão que, portanto, com devido acato às posições contrárias, o pedido de informações feito através do ofício tal por este vereador seja indeferido. Então a prefeitura está escrevendo e assinando que não vai repassar uma informação que é uma prerrogativa deste vereador e dos demais 33 vereadores termos acesso a este dado como a qualquer outro dado da administração pública. Então eu quero aqui dizer que nós vamos exercer o nosso papel, o nosso mandato de vereador e de fiscalização dos atos do Executivo. Então essa negativa que veio por escrito, das outras vezes nós já tivemos problemas também com o ofício que nós fizemos e que não retornou a resposta, e desta vez nós não vamos apenas comparecer ao departamento que cuida dos requerimentos de informação, mas nós vamos entrar com um mandato de segurança, vamos entrar na justiça para garantir que esta informação chegue a esta casa, porque é um absurdo, é um desrespeito, não comigo enquanto vereador somente, mas com a população que quer que todo e qualquer dado sobre a administração pública seja disponibilizado a este vereador que quer fiscalizar, a qualquer outro dessa casa e mesmo ao munícipe que, através da lei federal da transparência, queira ter acesso. Então, ou seja, nós temos um caso, ao meu ver, preocupante, que é a administração passar para encerrar, senhor presidente, a administração passar a tratar este vereador e esta Câmara Municipal dessa forma. Então nós vamos entrar com as medidas judiciais para garantir o direito no exercício do nosso mandato no tocante à fiscalização dos atos do Executivo.
Não havendo mais inscritos, dou por encerrada essa parte da sessão. Passemos à tribuna livre, onde temos 3 oradores inscritos. Com a palavra, o senhor Sebastião Marques Siqueira, por 10 minutos, para falar sobre o acidente ocorrido com o funcionário Aguinaldo Oliveira de Assis e sobre a prevenção de acidentes por parte dos SAIs. Com a palavra, senhor Sebastião Marques Siqueira. Desculpa, gente. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara, senhores vereadores, senhoras vereadores e ao público que nos acompanha, o nosso cordial boa tarde. Em nome dos trabalhadores e trabalhadoras do SAAI, que representam como cipeiro eleito, agradeço a oportunidade que nos foi dada. Eu sou o Tião do SAI, cipeiro eleito. Braçal há 17 anos, atualmente em reabilitação profissional por doença ocupacional. Fiz minha inscrição na tribuna livre de hoje para tratar do tema que diz respeito a mim e os 1.100 trabalhadores do SAI e trabalhadores também, que é a luta contra a nocividade no meio ambiente do trabalho. Ambiente este que no dia 3 de novembro vitimou o trabalhador braçal Aguinaldo Oliveira de Assis, ao sofrer um acidente grave que lhe arrancou o olho e destruiu a parte da sua face. Porque foi obrigado a exercer uma função de alto risco sem os devidos procedimentos técnicos operacionais de trabalho no caminhão JET, sem nenhum conhecimento e sem o devido treinamento para aquela função. A CIPA do SAI tem se esforçado ao máximo para sanear essas nocividades, porém, se defronta com grandes obstáculos por parte da empresa, subtraindo a autonomia dos trabalhadores, dos trabalhos da comissão, como a ameaça de rasgar a ata da CIPA, que cita afirmações dos representantes do SAI sobre a falta de procedimento operacional de trabalho no caminhão JET e que não existe nenhum treinamento. Ao descumprir a NR 516, linha L, onde diz que a CIPA tem como atribuição participar, em conjunto com o CENT, da análise das causas das doenças e acidentes de trabalho e propor medidas de solução dos problemas identificados para evitar que ocorram acidentes parecidos. O SESMIT do SAI optou por negligenciar essa tarefa para evitar dar visibilidade ao acidente. O SESET não permitiu a participação da CIPA na referida análise, fazendo sozinha do seu jeito. Inclusive mentiu na informação ao registrar que o trabalhador Aguinaldo Oliveira de Assis tinha o devido treinamento para aquela função, contrariando a afirmação da reunião do dia 7 de novembro, registrado na ata da CIPA. Nega o acesso da CIPA nas informações pertinentes à segurança e saúde dos trabalhadores e trabalhadoras,
como também o impedimento nas inspeções de segurança nos locais de trabalho, assim como o impedimento da execução do mapeamento de risco no campo, ou seja, nas obras. Outra coisa grave que acontece é que a empresa não atende às reivindicações dos trabalhadores e trabalhadoras encaminhado pela CIPA. E o que é pior, não responde às comunicações internas protocoladas pela comissão, demonstrando total falta de respeito e consideração pela CIPA e os seus respectivos cipistas. Diante da grave situação exposta, os trabalhadores e trabalhadoras do SAI carecem de ajuda externa. Minuciosas diligências da Comissão de Funcionalismo desta Câmara Municipal, inclusive enviei informações desse acidente no e-mail institucional e também no Facebook de todos os vereadores dessa casa. Infelizmente, apenas 2 vereadores responderam o meu e-mail. E eu vou citar o nome: o vereador Brinquinho e a vereadora Genilda Bernardes. Carece também de aproximação do Sindicato dos Servidores ao que se refere à defesa da saúde dos trabalhadores e trabalhadoras no local de trabalho. E o mais importante é que o SAI implante uma política séria de segurança e saúde dos trabalhadores e trabalhadoras com investimentos pesados nesse projeto. Sobre o trabalhador acidentado, Aguinaldo Oliveira de Assis, que o SAI proporcione toda a assistência médica, financeira e econômica ao trabalhador e os seus familiares, e a devida reparação pelos danos causados. Senhores e senhoras, este fato que ocorre no SAI não é um caso isolado. Faz parte do projeto do governo Guti, com a sua falácia de nova política cheia de falsidade. Na verdade, é uma velha, arcaica, antiquada e obsoleta política medieval da escravidão dos trabalhadores e trabalhadoras. Entre várias maldades nesses primeiros 11 meses do seu governo, vou citar apenas um exemplo de maldade e ódio aos trabalhadores e trabalhadoras. Cito o caso de perseguição política realizada contra o servidor Everton Souza de Araújo, assistente social que trabalha no Núcleo de Apoio à Saúde da Família, NASP, no bairro Nova Cidade. De maneira autoritária, a prefeitura abriu sindicância contra o trabalhador, devido a ele ter participado de panfletagem do lado de fora da unidade, com um boletim chamando a greve geral do dia 28 de abril, que ocorreu em todo o país, contra a retirada de direitos do povo brasileiro. A nova política do governo Guti é isso: perseguição aos trabalhadores e trabalhadoras, o chicoteamento dos serviços públicos, prejudicando a população que depende desse serviço. Tem aqui um parênteses. Eu quero dar um recado para aqueles que disseram que o povo do governo Guti pode mandar me matar. Quero responder que tenho medo, sim. Mas o meu maior medo seria não ter denunciado o acidente com o trabalhador Aguinaldo Oliveira de Assis. Eu proponho a eles que valorizem os que lutam pela prevenção de acidente e que isso é bom para os trabalhadores e também para o SAI. Antes de concluir, eu queria dizer que eu estava fazendo uma pesquisa e um profissional da área de segurança disse o seguinte: a nossa cultura é de tratar as mortes no trabalho, as mortes provenientes das consequências da nocividade do ambiente de trabalho, é coisa normal. Ele disse um fato que me chamou a atenção, que as pessoas às vezes chamam a televisão, os jornais, faz o maior barulho por causa de um pote de azeitona estragado. Mas a morte de um trabalhador não tem nenhuma importância, não denuncia. O certo é denunciar ao sindicato. Esse papel que eu estou fazendo aqui tinha que ser do STAP. No entanto, eu estou fazendo com todo o sacrifício. E a imprensa, enfim, denunciar em todo o Ministério Público, no Ministério do Trabalho e etc. A nossa cultura teria que fazer isso, né? Porque no SAI, gente,
Tem gente aqui que conhece muito bem o SAI, e eu conheço quem são as pessoas. Em 2004, nós tínhamos 1.750 trabalhadores no SAI. 1.700 e poucos trabalhadores. Hoje nós estamos com, eu falo nós porque eu faço parte. Hoje nós somos 1.100 servidores. A cidade naquela época tinha 1 milhão de habitantes, agora tem 1.500.000. E a quantidade de funcionários do SAI hoje, ela sai de 1.700 e pouco para 1.100. Houve uma redução de 600 trabalhadores. E eu creio que os 600 trabalhadores não se aposentaram. Eu costumo dizer que eu acompanhei as pesquisas junto com uma equipe de trabalhadores que já morreram pelo menos 300 trabalhadores de 2001 até agora. Para encerrar, seu Sebastião. Eu vou só despedir. Quero agradecer a todos e a todas. Obrigado pela preciosa atenção. Obrigado. Com a palavra, a senhora Clarice Cardoso Diniz, por 10 minutos, para falar sobre o preconceito institucional sobre as religiões afro-brasileiras e sobre a realização da 7ª Caminhada das Águas de Oxum. Com a palavra, a senhora Clarice Cardoso Diniz. Obrigada. Excelentíssimo senhor presidente, membros da mesa, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente e aqueles que nos veem através da TV Câmara. Boa tarde. Estamos em plena década dos afrodescendentes, decretada pela ONU. O Brasil é signatário de diversos acordos relacionados ao combate ao racismo e todas as suas fragmentações. Mas o que mais temos visto neste país é o recrudescimento deste câncer que ataca a todos nós. O racismo religioso tem encontrado nas mais improváveis situações e o que vemos abismados é um total desinteresse por parte das autoridades em punir os culpados pela destruição de templos religiosos de matriz africana em diversos estados da federação. Em especial, fúria no estado do Rio de Janeiro. Esse tipo de terrorismo já chegou ao estado de São Paulo. Tivemos ataques em diversos templos, em diversos municípios do estado. A situação é a mesma. Não há punição para os que realizam tais atrocidades. Simplesmente porque as autoridades alegam que não há como saber quem as efetuou. Afinal, até onde algo que vem dos negros, sequestrados e escravizados, tem importância ou algum valor? Essa desvalorização de uma cultura rica e voltada para o bem-estar de sua comunidade encontra eco em diversos segmentos da sociedade, que, desde quando escravizou essa população, demoniza suas deidades, de tal forma que as pessoas menos esclarecidas querem, de qualquer maneira, eliminar suas memórias, preservadas a duras penas da face da terra. Nesta cidade de Guarulhos, senhoras e senhores edis, este tipo de racismo começa pelo não reconhecimento dos sacerdotes de Candomblé, Umbanda, Jurema Sagrada, Quimbanda, como líderes religiosos que são. E isto parte diretamente do poder público. Ignorar os mais de 1000 templos religiosos de matriz africana neste município
é no mínimo tentar, como já se tentou na década de 30, branquear a população, nem que seja destruindo sua cultura e retirando seus direitos de cidadão. Tudo que se refere à cultura afro-brasileira nesta cidade está sendo tratado pelo poder público como se não existisse. No dia 1º de dezembro de 2016, o então prefeito, senhor Sebastião Almeida, convocou alguns representantes de religiões afro-brasileiras para testemunharem a assinatura da portaria de 1932/2016, Gabinete do Prefeito, onde dispõe sobre a organização e realização da Caminhada das Águas de Oxum, sob a responsabilidade da chefia de gabinete do prefeito. Ao mesmo tempo, sinaliza a data em que será realizada, ou seja, todo 1º domingo de dezembro. Como idealizadores da Caminhada de Oxum, ficamos aguardando algum sinal por parte da prefeitura para iniciarmos essa organização. Aguardamos até o dia 25 de setembro de 2017. Ao não acontecer nenhum contato por parte do gabinete do prefeito, convocamos uma reunião dos organizadores da sociedade civil e passamos a tentar descobrir a quem deveríamos procurar para a realização da caminhada deste ano, já que os representantes das religiões afro-brasileiras da cidade não são recebidos na prefeitura. Até que conseguimos contato com a CECEL, através da Subsecretaria de Cultura, já em meados de novembro. E pasmem, senhoras e senhores, eles alegaram desconhecer o evento, que já está em sua 7ª edição, e que, quando razoavelmente organizado, coloca mais de 2.500 pessoas na rua, e que transforma o calçadão da Rua Dom Pedro em um mar de branco e amarelo, cantando e dançando afoxé. Eles ouviram nossa solicitação, que, aliás, também foi feita através de ofício. Solicitamos apenas os espaços que já fazem parte da tradição da caminhada. A Praça Getúlio Vargas para a concentração, a Rua Capitão Gabriel, a Rua Dom Pedro, a Rua João Gonçalves e, novamente, a Praça Getúlio Vargas, onde utilizaríamos o coreto para apresentações culturais e um breve show de alguns talentos de nossa religião. E encerraríamos com um show da banda Sou da Paz. Solicitamos ainda utilizar a energia elétrica do prédio da praça e 2 banheiros públicos. Para garantir a segurança durante todo o evento, pedimos a presença da Guarda Metropolitana. Os representantes da cultura nos atenderam e se comprometeram a ceder tudo o que solicitamos na presença do coordenador da Subsecretaria de Igualdade Racial, que chegou no meio da reunião. Qual não foi nossa surpresa quando recebemos a informação de que o prefeito marcou outro evento para o mesmo dia na Praça Getúlio Vargas, e que nós não poderíamos utilizar o espaço para as nossas apresentações. Durante todo o tempo, o que recebemos de alegações e desculpas é que o poder público desconhece o evento, apesar de já ser realizado há 7 anos e que eles não tinham como saber. Afinal, eu gostaria que os senhores me respondessem: para que existe o Diário Oficial nesse município? Apenas para gerar despesa? Que eu saiba, como funcionária pública que fui, que é obrigação do funcionário ler e acompanhar o Diário Oficial. Não há a menor justificativa
para esse desconhecimento. Não aceitamos mais nenhuma desculpa esfarrapada. Isso é característica de racismo institucional. Ainda não conseguimos conversar com a chefia de gabinete do prefeito, que é responsável pela organização da Caminhada das Águas de Oxum. Isto posto, venho à presença dos senhores e senhoras vereadoras desse município, do presidente da mesa e de todos os membros, denunciar a esta edilidade, a chefia de gabinete do prefeito de Guarulhos, por racismo institucional. E solicito às senhoras e senhores vereadores que exijam explicações sobre os fatos expostos, já que a mesma não cumpriu com suas obrigações de acordo com a portaria 1932/2016, Gabinete do Prefeito, de 1º de dezembro de 2016. Assim sendo, também solicito aos senhores e a esta egrégia Câmara a realização do evento cultural Caminhada das Águas de Oxum, no dia 3 de dezembro de 2017. Muito obrigada. Obrigada pela atenção de todos. Com a palavra, o senhor Oswaldo Diniz Filho, por 10 minutos, para falar sobre o descaso do Poder Executivo em relação à cultura afro-brasileira através da 7ª Caminhada das Águas de Oxum. Com a palavra, senhor Oswaldo Diniz Filho. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente, membros da mesa, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente e também aqueles que nos assistem através da TV Câmara. Novamente, boa tarde. Muitos dos senhores aqui já me conhecem. Sou Babalorixá, Vadinho de Ogum. Muitos na cidade me conhecem como Pai Vadinho. Mas sou também pedagogo, sou geógrafo, sou professor nessa cidade. Também trabalho com adolescentes, também trabalho com as pessoas mais velhas. Sou descendente direto de pessoas que foram escravizadas na África e trazidas para o Brasil. Nasci em São Paulo, mas conheço Guarulhos desde 1973. Me estabeleci aqui definitivamente em 1989, na região dos Pimentas. Mas exatamente no Parque das Nações, onde vivo até hoje. Nasci em Orixá, sou filho de Orixá, minha avó o foi, meus pais também, minha esposa, minhas irmãs, meus filhos e netos, minhas sobrinhas, todos somos Omorixás. Meus netos aqui nasceram, toda a minha família reside nesta cidade. Portanto, todos somos cidadãos e fixamos nossas residências em Guarulhos há exatamente 28 anos. E sempre caminhei pela cidade onde conheci necessidades e desafios. Já atravessei diversas administrações do poder público. Houve momentos de dificuldades em lidar com a falta de interesse nos problemas que afligem a população das religiões de matriz africana. Mas nada que não houvesse se resolvido. A última administração abriu suas portas para nos ouvir e apoiar nossos projetos. Sou presidente da UARAB, União dos Adeptos das Religiões Afro-Brasileiras, e a Prefeitura sempre apoiou nosso principal projeto, para que pudéssemos mostrar nossa cultura. Venho esses anos todos, lutando por nossos direitos, nunca desrespeitando qualquer cultura ou fé.
Juntamente conosco, sempre vem lutando outros movimentos populares, como Move Axé, OMUG, FENUG, todos nós juntos sempre lutamos pela nossa cultura. Fui membro do Conselho do Patrimônio Histórico, também membro municipal da promoção da igualdade, do Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial. Estive presente e participei das discussões sobre o uso da Casa da Candinha, inclusive tomei parte do momento histórico da compra do referido imóvel por parte da Prefeitura, na presença do então Ministro da Igualdade Racial, Edson Santos. Presenciei a assinatura da lei que transformou em patrimônio cultural da cultura negra e também tomei parte do projeto da criação do Geoparque Ciclo do Ouro. Estive na inauguração do marco da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, no calçadão da Dom Pedro. Mesmo assim, nossa presença e resistência em Guarulhos continuava sendo difícil, pois na mudança de governos tivemos alguns percalços. Senhor Oswaldo, só um momento. Eu peço ao plenário silêncio, pois nós temos um orador na tribuna. Então, por gentileza, ele precisa ser ouvido. Com a palavra. Muito obrigado, presidente. Inclusive, para realizar em conjunto com a Unifesp o primeiro Seminário Internacional da História da África e Afro-Brasileira. O colonizador português dominante sempre tratou os negros e sua religiosidade com indiferença, truculência e muitas vezes com violência. A demonização das religiões de origem africana já ultrapassou os limites aceitáveis. Assim, em 2009, resolvemos mostrar à cidade que existimos. Fazemos parte dela e, como qualquer outro cidadão, somos gente comum, apenas temos uma forma de cultura diferente. Mostramos à administração pública nosso projeto para nos apresentarmos à primeira caminhada das Águas de Oxum, que foi realizada de forma precária, utilizando um carro de som de campanha eleitoral, onde realizamos a primeira lavagem do busto da Mãe Preta na Praça Getúlio Vargas e do marco da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Após essa primeira realização, conseguimos o apoio total da Prefeitura de Guarulhos para a organização e realização da Caminhada das Águas de Oxum, que teve em sua 4ª edição um salto de um ano por conta de problemas de saúde, principalmente da minha parte. Toda a população sabe que esta caminhada não é religiosa, não é uma procissão, e sim uma festa em que nos apresentamos à cidade com a nossa cultura, o que inclui inclusive a presença do afoxé, afoxé almoiá, afoxé caumim, da capoeira, de grupos de capoeira, principalmente a última que fizemos, a do Mestre Zulu, além de cantarmos músicas da MPB que se referem às religiões afro-brasileiras. Nossa cultura está ligada às nossas deidades, intimamente relacionadas a elas, mas não significa que esta manifestação seja religiosa. O nome da caminhada provém da própria história de Guarulhos, desde a sua fundação, já que Nossa Senhora da Conceição foi sincretizada pelos negros escravizados como Oxum, e que a cidade foi a primeira região do Brasil a ter uma mineração de ouro, metal ligado ao Oxum, e além de tudo, cortada por água doce, através de seus rios e córregos, o domínio de Oxum, ou seja, para nós religiosos de matriz africana, Oxum é a padroeira da cidade. Assim nasceu a Caminhada das Águas de Oxum. Infelizmente, estamos encontrando entraves à realização deste evento. Este ano, por conta do Poder Executivo, que não se preocupou em fazer sua parte, para concretizarmos de forma mais tranquila e possível esta festa da Irmandade Afro-Brasileira, que eu volto a repetir, que inclusive a mãe Clarice falou, o poder público não nos recebe. Inclusive, ouvimos do poder público que como ele não se faz representado por nós, porque nós não o elegemos.
certo? Nós não votamos nele, ele não se faz representados por nós, ele se preocupa com outra classe da sociedade. Nós não somos guarulhenses, nós não votamos, certo? Então ele não se preocupa com a gente. Muito me admira, senhor prefeito, eu também voto nessa cidade, sou munícipe, pago imposto e gostaria também de ser atendido. E ele diz, e vocês não me representam. Ele disse isso em palavras claras para muitas pessoas nossas que o procuraram, certo? Nossa caminhada, tradicionalmente, começa junto do busto, vou repetir por onde ela passa, da Mãe Preta, que aliás é outra vergonha nessa cidade. Não é um busto, é uma cabeça, que lembra a decapitação. A Mãe Preta, aquela que amamentou o filho do Senhor, deixou de amamentar seus filhos para amamentar o filho do branco. Hoje ela tem uma cabeça na praça. Isso a gente vem pedindo a diversas administrações. É uma vergonha. Esta cidade foi levantada com o trabalho de mão escrava. Esta cidade, o negro, não tem representatividade. Me desculpem, mas não tem. O aculturamento nos isolou, infelizmente. E hoje eu venho aqui reclamar junto aos senhores vereadores que nos ajudem e nos ajudem fiscalizando, olhando esse poder executivo, para que nos dê atenção também, pois nós também somos munícipes e nós votamos também, nós também pagamos impostos, nós também trabalhamos, nós também fazemos essa cidade crescer, certo? E venho cobrar aqui novamente sobre a portaria deixada pela outra administração, em 1º de dezembro, que nós ouvimos que ela tinha sido suprimida, e ela não foi. Se ela não foi suprimida, eles tinham por obrigação de ver o diário. Para encerrar, senhor Oswaldo. Tá? E para encerrar, eu gostaria de pedir para que todos vocês, de uma forma ou de outra, caminharemos dia 3 de dezembro, onde nos concentraremos na Praça Getúlio Vargas e faremos a nossa caminhada, pois essa cidade, todo mundo é de Oxum. Muito obrigado e boa tarde. Tendo em vista o término do horário regimental, dou por encerrada esta parte da sessão. Pela ordem, senhor presidente. Passemos ao grande expediente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora. Sim, essa vereadora pode fazer alguma questão de ordem sobre a tribuna livre, senhor presidente? Sim. Não, vereador. No momento da tribuna, não. Não, eu sei, não. Posso, então, complementar a minha pergunta, senhor presidente? Sim, vereador. A primeira questão, nós já estamos conversando com o líder do governo, porque, na verdade, a solicitação do movimento é uma solicitação mínima. O governo tem que respeitar o decreto, a portaria 1932, que estabelece que em todo primeiro domingo é o dia da caminhada das águas de Oxum. E o que eles estão solicitando é uma solicitação de infraestrutura, que é o espaço com banheiro na Praça Getúlio Vargas, que é a GCM, falou Guarda Metropolitana não, mas é a GCM caminhar junto até a Getúlio Vargas. Então, o líder já conversou comigo e a Genilda no sentido de realmente abrir o diálogo, porque a solicitação, o respeito a todas as religiões é uma necessidade que o Estado tem que ter. O Arabe é uma entidade respeitada, com tradição, que tem participado de todas as lutas negras da cidade. Nessa semana da consciência negra, e para encerrar, senhor presidente, na década dos afrodescendentes, e eu sou assumidamente afrodescendente, todo governo municipal, internacionalmente, tem que dar apoio, voz ao povo negro naquelas questões básicas que é da cultura. Então, senhor presidente, eu gostaria muito
que o líder da bancada se posicionasse. Para encerrar, vereador. Carneiro, eu gostaria muito que o senhor se posicionasse, porque a nossa conversa foi uma conversa, a meu ver, muito boa, que, a meu ver, ajuda a complementar a minha questão de ordem. Muito obrigada, Registrado, vereadora. Pela ordem, presidente. Só um momento, vereador. Informa aos senhores vereadores e vereadoras que a licença do vereador Zé Luiz acaba hoje, período de 9 a 23 de novembro, e que a primeira suplente do PT, senhora Dona Maria, está ocupando a sua suplência. Informo ainda que o vereador Maurício Brinquinho estará afastado de 14 a 28 de novembro, estando em seu lugar o segundo suplente do PT, o senhor Luiz Fernando Sapum. Informo que, devido ao término da licença do vereador Zé Luiz, no dia de hoje, permanecerá na vereança a senhora Dona Maria, enquanto perdurar a licença do vereador Maurício Brinquinho de 24 a 28 de novembro, desligando-se da vereança no dia de hoje o senhor Luiz Fernando Sapum. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador. Só um momento, vereador, mais informação. Formo aos senhores edis que há indicações partidárias para a composição da CE, para que esta Casa de Leis possa se posicionar sobre a apreensão de refeições por sistema delivery dos funcionários da Gruaiport, foi concluída na sessão ordinária realizada no dia 21 de novembro. Solicito à comissão que comunique a esta presidência nesta sessão a indicação do presidente e do relator das atividades conforme previsto no artigo 91 do Regimento Interno. Com a palavra, vereador. Pela ordem. Com a palavra. Pelo 51, vereador. Senhor 51. Com a palavra, vereador. Queria fazer um comunicado. Hoje, às 19h30, a missa de 7º dia, nosso excelentíssimo ex-prefeito Vicentino Papoto, a esposa Mercedes, a irmã Elza, filhas Silvia e Cláudia, o genro Sérgio e netos, Pedro, João Gabriel, João e Gabriela, agradecem as manifestações de pesar pelo falecimento do inesquecível Vicentino Papoto e convidam amigos e parentes para a missa de 7º dia. Será celebrada em 23/11, hoje, né? Quinta-feira, às 19 horas, na Catedral Nossa Senhora da Conceição, Guarulhos, Praça Teresa Cristina. E, completando minha questão de ordem, eu quero pedir um minuto de silêncio a esse grande homem que representou a nossa cidade. Tá bom? Ok, vereador. Senhor presidente, pela ordem, complementando, eu gostaria também de pedir um minuto de silêncio pela Roseli Lucarelli, uma militante em apoio às questões sociais, que eu já tinha solicitado no início. Aproveitando, eu acho que é oportuno um minuto de silêncio para o ex-prefeito Vicentino Papoto e também para a Roseli Lucarelli. Defiro o pedido de Vossas Excelências. Não. Passamos. Pela ordem. Eu peço Vereador que se Paulo. estenda também a um outro funcionário desta casa, hoje aposentado. Não, é Camilo Cassimiro da Penha. Conheciam ele como Camilo Mandela. Hoje ele já não morava mais aqui na nossa cidade, mas o velório estava sendo no cemitério Primavera. E faleceu ontem, por volta de 21 horas, aproximadamente. Defiro o pedido de Vossas Excelências. Façamos um minuto de silêncio.
Item primeiro, seu secretário, a leitura. Leitura, discussão e votação de requerimento 5804 de 17. Informações referentes às ONGs subconveniadas pelo município. Paulo Roberto Sequinato. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item segundo. Leitura, discussão e votação do requerimento 5805 de 17. Informações referentes ao plano de pavimentação da cidade. Paulo Roberto Sequinato. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item terceiro. Leitura, discussão e votação do requerimento 5806 de 17. Informações referentes ao plano de drenagem da cidade. Paulo Roberto Sequinato. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item quarto. Leitura, discussão e votação do requerimento 5807 de 17. Informações referentes ao plano de recapeamento da cidade. Paulo Roberto Sequinato. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item quarto. Item quinto. Leitura, discussão e votação do requerimento 5810 de 2017. Informações referentes às áreas rurais públicas do município de Guarulhos. Lauri Rocha. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item sexto. Leitura e deliberação do projeto de lei número 5794 de 2017. Autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, a oferecer garantias. Prefeitura. Consulto a casa se o presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos vereadores que dirijam seus terminais para o voto eletrônico. Pela ordem, presidente, voto sim. Vereador Ramos vota sim. Pela ordem, senhor presidente, voto sim. Vereador Wesley vota sim. Vereador Geraldo vota sim. Vereador Alexandre Dentista vota sim. Encerrada Vereador a Luiz votação, Assédio vota sim. considerado as comissões. Não havendo mais matéria a ser tratada nessa parte da sessão, passemos à ordem do dia. Item primeiro, senhor secretário, a leitura. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 1654 de 2017. Dispõe sobre o programa de ensino de História, Geografia, Cultura e Meio Ambiente, focado nas características, formação e peculiaridades de Guarulhos. Edmilson Souza. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente, para discutir. Com a palavra, vereador, para discutir.
Primeiro item da ordem do dia. Quero me pronunciar aqui sobre esse projeto 1654, que é um projeto de autoria deste vereador. É um projeto que trata sobre um programa de ensino de História, Geografia, Cultura e Meio Ambiente, focado nas características da cidade de Guarulhos. Nós temos hoje o ensino que é feito, muitas vezes ele não leva em consideração as características da nossa cidade. Muitas vezes ele é feito de forma genérica. Muitas vezes tem uma preocupação, principalmente nos livros didáticos, de abordar os temas da história, da cultura, da geografia, do meio ambiente, de várias partes do Brasil. E não conseguimos efetivar e aprofundar sobre o conhecimento do local onde nós vivemos, do local onde os alunos vivem. Então eu gostaria aqui de pedir o voto favorável, tendo em vista que esse projeto é um projeto assinado por este vereador, mas que teve a colaboração direta de diversos educadores, professores da cidade de Guarulhos, que eu gostaria aqui de citar e deixar registrado, que é um projeto construído a diversas mãos e apresentados por este vereador. O professor Lionel Fontanese, o professor Ivan Canoleto Rodrigues, o Cristóvão Ribeiro, que é professor também, a Fabiane Canquerini, que é professora de artes, a Nádia Aline, que é professora de história, e o Tiago Cavalcante Guerra, que nos ajudaram aí, dando sugestões para a elaboração desse projeto de lei. Em linhas gerais, nós queremos que a rede pública, tanto municipal como estadual, tenha a possibilidade de acessar o conteúdo de pesquisa sobre esses temas. Nós sabemos que tem uma dificuldade grande do ensino de história local, pela falta de material escrito, pela falta, muitas vezes, de ter livros editados. Então, o projeto prevê, além de estar na grade das escolas municipais, estaduais e das escolas particulares, a gente quer que o poder público incentive a pesquisa, incentive a produção de conteúdo dessas matérias que o presente projeto de lei prevê que estejam valendo já para o ano que vem. Então, gostaria aqui de dizer que é um projeto, como estava apontando, construído com a consulta a especialistas da área de educação, mas que nós estamos aqui no próprio corpo da lei colocando que a história da cidade de Guarulhos, a história do bairro onde a escola que o aluno estuda está localizada, a geografia física e humana da nossa cidade, as nossas manifestações culturais, regionais, locais e da comunidade, o relevo, a fauna, a flora e a hidrografia de Guarulhos, os roteiros de patrimônio histórico, roteiros patrimoniais, turísticos e ambientais do município de Guarulhos estão previstos neste projeto de lei para que a gente tenha cada vez mais um ensino de qualidade, aproximando a realidade dos alunos e alunas da nossa rede, não só municipal, mas como das outras redes. Por isso que eu peço o voto favorável dos demais colegas a este projeto. Para discutir, vereador Rômulo. Para discutir, senhor presidente. Uma palavra, vereador. Senhor presidente, boa tarde, público que nos assiste em casa pela TV Câmara. Eu vou acompanhar aqui o vereador Edmilson na aprovação desse projeto. Tal a importância das escolas municipais, desde a educação infantil, trabalhar a questão do imaginário, do entendimento de uma cidade. Guarulhos, ela historicamente sempre esteve ligado à extensão da cidade de São Paulo, e aqui faltava uma identidade cultural, que sempre foi caracterizada por uma cidade dormitório. E a educação infantil tem um papel fundamental
nessa criação de uma cultura de pensamento de cidade. Quando você trabalha na escola a história da cidade, você trabalha na escola a formação do seu bairro, no dia a dia, como o seu bairro foi formado, como é a geografia da sua cidade. Você estudar o cotidiano da sua cidade é de fundamental importância para você fazer as crianças entender a sua cidade, a cidade que você mora, para não ficar uma coisa mais genérica. As cidades do interior é muito forte esse entendimento, você estudar o entendimento da sua cidade. Eu, quando dou aula de geografia e de história, dou aula de história e de geografia, mesmo sendo na educação fundamental, no ensino fundamental, eu procuro levar os alunos a fazer pesquisa do seu próprio bairro, de conhecer o seu entorno. É isso que o projeto aqui do vereador Edmilson está propondo. Incentivar você a conhecer os problemas que está em torno, os problemas geográficos que está em torno da escola que você está estudando ou onde você mora. Nós temos problemas agora mesmo do Ministério Público que propõe a desapropriação de várias áreas aqui por questões ambientais, inclusive, e a própria comunidade não conhece os problemas ambientais no qual que ele está inserido. E a escola tem um papel fundamental nisso aí, para mostrar como é que está organizado o seu bairro, como é que Guarulhos se organizou enquanto história, enquanto a formação histórica da cidade. Eu trabalhei bastante lá, principalmente na região que eu dou aula há muitos anos, há quase 30 anos, na região do Parque Alvorada. Os próprios alunos lá descobriram que o Parque Alvorada e extensão do Maria Dirce, do Parque Brasília, do Albertina, é uma extensão de Minas Gerais, por exemplo. Lá, mais de 60 ruas lá levam o nome de cidades de Minas Gerais, do norte de Minas Gerais. Então, como é que a gente descobriu isso? Estudando, pesquisando, analisando a origem de cada rua. Aí nós descobrimos que nós moramos dentro de Minas Gerais, aquela região toda. Então é um valor cultural, agrega muito valor cultural e valorização de onde que você mora. Então o projeto do vereador Edmilson é nessa linha, está de parabéns ao vereador, e eu vou votar a favor em função da importância pedagógica que tem esse projeto. Muito obrigado. Encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Voto sim. Vereador Luiz vota sim. Luiz da Sede vota sim. Pela ordem, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Wesley. Voto sim. Vota sim. Pela ordem, presidente. É o projeto do novo vereador Edmilson? Sim, senhor, vereador. Ah, é? Voto sim. Vereador Alexandre vota sim. Seu terminal está funcionando, pela ordem, né, vereador? presidente. Voto sim. Vereador Ramos vota sim. Vou justificar. Vou justificar. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão e tem segundo. Pela ordem, presidente. Eu gostaria rapidamente de justificar o meu voto. Para justificar, vereador, com a palavra. Isso. Senhor presidente, nobres pares, público que nos assiste, eu li o projeto do nobre vereador Edmilson Souza e, vereador, eu vejo como muito positivo o seu projeto,
porque é o que precisa a nossa cidade. A nossa cidade tem que ter história, e a história começa exatamente na base. As crianças da nossa cidade não sabem o que era Guarulhos, da olaria até a indústria e o serviço hoje. Então, eu só quis justificar, dizendo que é louvável a atitude de Vossa Excelência, a atitude das pessoas que o ajudaram, e que Vossa Excelência está de parabéns. Pena que poderia ter sido um pouco antes, vereador, para que já estivesse funcionando. Mas vamos, esperemos nós que o nosso prefeito se sensibilize e que sancione o seu projeto, e que ano que vem, ou sei lá, um pouquinho mais à frente, esteja em prática. Muito obrigado. Abraço. Para justificar, a vereadora Janete, som no microfone aqui do lado direito. Sim? Obrigada. Senhor presidente, eu quero parabenizar a todos os vereadores e vereadoras que votaram nesse projeto. Eu considero que, independente da alfinetada dada pelo vereador Moreira, dizendo que já podia ter sido feito, eu acho que nós temos que ver o valor desse projeto, porque, na verdade, ele complementa uma lei federal, 10.639, e mais, ele concretiza na escola, dando um pouco da história da cidade, do bairro, a geografia. Portanto, eu considero de extrema relevância esse projeto, porque, na verdade, eu entendo que sem educação e cultura não há cidadania. E, ao fazer a proposta desse projeto, o vereador Edmilson Souza dá os fundamentos da base histórica da nossa cidade, na medida em que Guarulhos, na verdade, foi uma grande defesa de São Paulo. Aqui teve Lavras, por isso tem o bairro Lavras, então teve o ciclo do ouro. É necessário que a gente tenha a Fazenda da Candinha. Aliás, o vereador Edmilson é que me apresentou a Fazenda da Candinha. Coisas importantes, o ciclo do ouro, o ciclo do tijolo feito no Lavras. E também nessa história está a história negra de Guarulhos, que construiu, por exemplo, a Matriz, que construiu a igreja de Nossa Senhora do Rosário, dos Homens Pretos, que foi destruída para passar o trânsito e levada para ali, esquina da João Gonçalves com a 7 de setembro. Então, na verdade, a rua Mãe dos Homens deveria o nome completo ser Mãe dos Homens, Nossa Senhora Mãe dos Homens Pretos. A Igreja Católica, recentemente, colocou novamente o nome real da igreja que foi fundada. Para concluir, a Igreja vereador. do Rosário do Nossa Senhora dos Homens Pretos. Aliás, todo dia 5 tem missa de Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito. Então, a história de Guarulhos é muito rica, inclusive a festa de Bom Sucesso, que é uma tradição do período ainda mais de 300 anos. Portanto, é muito importante. Parabéns. Muito obrigado, senhor presidente. Item segundo, senhor secretário, a leitura. Pelo artigo 151. Com a palavra, vereador. Obrigado, presidente. Presidente, eu vou usar essa parte do expediente para parabenizar uma vereadora dessa casa que eu tenho um respeito muito grande, que é a vereadora Dona Maria do PT. A Dona Maria está fazendo aniversário hoje. Dona Maria, parabéns pelo seu aniversário. Muitos anos de vida, muita saúde e que essa data se repita por muitos e muitos anos. Só sabe o respeito que eu tenho pela senhora e pela sua família. Parabéns e um grande abraço a todos os seus. Fica com Deus, tá? Saúde. Aproveitar o ensejo, quero parabenizar a vereadora Maria também pelo seu aniversário. Parabéns, vereadora. Item segundo, senhor secretário, a leitura. Primeira discussão e votação do projeto de lei 2120 de 2017. Cria
o Fundo Especial de Manutenção do Corpo de Bombeiros. Rafa Zamproni, Dr. Alexandre Dentista, Geraldo Celestino. Em discussão, o projeto e o substitutivo. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Para encaminhar. Para discutir, vereador? Discutir, isso. Para discutir com a palavra. Perdão, presidente. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos os presentes, aos vereadores, assessores, quem nos acompanha pelas galerias e também você aqui de casa que acompanha pela TV Guarulhos. Presidente, eu gostaria de dar uma luz para os parlamentares aqui a respeito deste projeto. Este projeto que é encabeçado por este vereador Dr. Alexandre Dentista, e o vereador Geraldo Celestino, através da Comissão de Administração e Funcionalismo Público. Presidente, é notório que alguma das minhas falas aqui em cima foi a respeito do Corpo de Bombeiros esse ano, por duas questões. Uma, porque tange referente à minha origem, né? Todo mundo sabe, pelo menos a maioria das pessoas aqui, vereador João Barbosa tem um respeito muito grande pelo Corpo de Bombeiros, sabe de onde eu vim e sabe o respeito que eu tenho pela corporação. Se não fosse o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, não seria vereador nesse momento. E também, todos já viram algumas vezes eu estando aqui defendendo a corporação e falando sobre algumas questões pontuais que o Corpo de Bombeiros passa aqui na cidade de Guarulhos. Ao longo desses últimos 30 anos, nós mais do que duplicamos a população de Guarulhos. Entretanto, nós perdemos uma base do Corpo de Bombeiros. Nós tínhamos 4 bases do Corpo de Bombeiros e hoje temos 3 a partir da desativação da base do Corpo de Bombeiros do Taboão, que cuidava de toda a região da Praça 8, região do Micail, São João, enfim. Isso é preocupante porque uma cidade com mais de 1,5 milhão de habitantes ter apenas 3 bases do Corpo de Bombeiros inflige que o Corpo de Bombeiros demora até 40 minutos para chegar na estrada, por exemplo, Pimenta-São Miguel, ou na estrada de Nazaré Paulista. Então este projeto, ele vai muito além do que discussões partidárias ou referente à política do nosso município. Ele trata da questão da vida da nossa população. Para quem não sabe, 5 minutos é a diferença entre uma pessoa falecer ou conseguir sobreviver. 5 minutos é a diferença entre a vida e a morte. Esse fundo municipal do Corpo de Bombeiros não gera nenhum, e eu repito, não gera nenhum tipo de despesa para o município. Não acarreta encargos ou encargos. Ele simplesmente faz com que a população que queira doar para o Corpo de Bombeiros possa doar, com que os empresários que queiram doar possam doar. E aí o nosso Corpo de Bombeiros terá uma estrutura para fazer o que ele é destinado a fazer, que é salvar vidas. Então fica aqui o meu apelo aos vereadores pela votação favorável ao projeto e fica também aqui o meu profundo respeito pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, que é uma das instituições, se não for a instituição mais respeitada no Estado de São Paulo e no Brasil. Obrigado, presidente. Encerrada a discussão. Pela ordem, presidente. Para encaminhar. Encerrada a discussão, em votação para encaminhar, vereador. Muito obrigado, presidente. Alexandre. Eu também gostaria de pedir o apoio para os novos pares, votando favorável a esse projeto, porque em anos passados, alguns empresários dessa cidade tentaram fazer doações, até financeiras, para o Corpo de Bombeiros, e infelizmente, por não ter certeza se essa doação chegaria para o Corpo de Bombeiros, não era feita essas doações. E agora, com esse fundo, com certeza, esses doadores, esses empresários que pretendem ajudar o Corpo de Bombeiros, com certeza tem para onde ir o dinheiro. Porque como a pessoa não sabia se realmente ia chegar para o Corpo de Bombeiros, porque não tinha nenhum fundo nem nada, então agora ficou mais fácil. Por isso da importância da criação, eu gostaria até de aproveitar para parabenizar o nobre vereador Rafa, que inclusive ele e a família, o vereador Rafa e seu pai são bombeiros, parabenizar também o Geraldo Celestino, até o nosso amigo João Dacho também se preocupa com essa causa também, mas de qualquer maneira, com esse fundo é importante até para essas doações. Algum empresário da cidade que queira doar um dinheiro para manutenção dos carros, para um aluguel, qualquer situação, visto do que já aconteceu no passado, por falta de pagamento de aluguel, o Corpo de Bombeiro ali da Praça 8 não está mais ali. Então, imagine uma cidade desse tamanho, com apenas 3 unidades de Corpo de Bombeiro, é difícil.
E no passado também eu vim cobrando uma unidade do Corpo Bombeiro ali na região do Bom Sucesso Pimentas. Então é importante que o Corpo Bombeiro também tenha esse fundo de reserva, também tenha essa reserva para ajudar na manutenção. Inclusive eu também pedi para colocar nesse fundo dinheiro destinado para a gratificação desses homens trabalhadores que salvam vidas também. Então gostaria de contar com o apoio dos nobres pares, votando favorável ao projeto, que com certeza é de iniciativa do nobre vereador Rafa, um jovem vereador que veio com esse projeto. Parabéns, Rafa, por esse projeto. Muito obrigado. Senhor presidente, para encaminhar. Com a palavra, vereadora. Senhor presidente, eu considero que o vereador Rafa Zamproni, juntos com o Alexandre Dentista, tiveram uma boa iniciativa. Na verdade, eu considero que o Corpo de Bombeiros é admirado por toda a população pelo que eles fazem de salvar vidas. Inclusive, como deputada federal, eu repassei verbas que foram perdidas. Então, eu acho de extrema importância a criação desse fundo, assim como foi aprovado o fundo para a questão da mulher. Agora o fundo do Corpo de Bombeiros, não só vou votar, como eu acho justo, necessário, para que a cidade tenha estrutura em todas as regiões dessa corporação que é admirada pela população e que se faz presente nos momentos mais dramáticos, que é no incêndio, é na enchente ou num afogamento. Por isso, eu quero dizer que não só voto a favor, como vim encaminhar no sentido que eu acho um projeto muito bom e pertinente. Então, eu estou reforçando. Vamos votar nesse projeto. Em votação, primeiramente, o substitutivo número 1. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Por a ordem, senhor presidente. Vereador Luiz vota sim. Vereador Jorge vota sim. Sérgio Vereador Magno Ramos vota sim. Vereador Sérgio sim. Vereador Voto sim, senhor presidente. Wesley sim. Moreira sim. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão, ficando, portanto, prejudicado o texto inicial. Item terceiro. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 3639 de 2017. Denominação oficial para a atual praça sem nomenclatura, localizada na rua Sebastião dos Santos, Parque Continental, Gleba 1, no bairro do Parque Continental 1, de Praça Antônio Lopes de Oliveira, Luiz da Sede. Em discussão, projeto e o substitutivo. Encerrada a discussão, em votação, primeiramente, substitutivo número 1. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Voto sim. Vereador Carneiro vota sim. Vereador Luiz da Sede vota sim. Vereador Luiz da Sede, autor do projeto, vota sim. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente.
Voto sim. Vereador Wesley vota sim. Já votou já? Já votou, Supi? Votou? Vereador Sufista vota sim. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão, ficando, portanto, prejudicado o texto inicial. Eu gostaria de lembrar aos nobres pares que não é costume deste presidente, quando assume, chamar aqueles que estão esquecendo de votar. Então, por gentileza, se atentem na hora do voto. Item 4º. Primeira discussão e votação do projeto de lei 3851 de 17. Denominação de uma passagem sem nomenclatura oficial, localizada no loteamento Jardim Santa Rita, bairro Tabuão D. Passagem Antônio Nunes Silva. Serjão Inovação. Em discussão, o projeto e o substitutivo. Encerrada a discussão, em votação, primeiramente o substitutivo número 1. Pela ordem, presidente. Voto sim. Vereador Serjão vota sim. Senhor presidente, eu gostaria de votar sim e justificar que eu estava conversando e gostaria de votar também sim no anterior. Vereadora Janete vota sim. E no anterior também. Voto sim, senhor presidente. Vereador Wesley sim. Pela ordem, presidente, voto sim. Vereador Ramos vota sim. Encerrada a votação, aprovada para a ordem do dia da próxima sessão, ficando, portanto, prejudicado o texto inicial. Não havendo mais matéria a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão.